Bom, então, bom dia a todos os companheiros e companheiras. É muito bom estar aqui, mesmo que virtualmente. E é um desafio enorme também poder falar com vocês, dada a proposta aí de fazer análise de conjuntura, numa conjuntura tão volátil, tão difícil, com tantas mudanças, tão efêmera, né? Mas eu gostaria de começar com uma provocação acerca da conjuntura internacional. O mundo está aí desafiado com relação à pandemia. O mundo, a humanidade desafiada a sobreviver, a resistir a esse vírus, que revela, a rigor, um caráter cruel de uma crise que não é nova. A crise do capitalismo está desnudada pela chegada da pandemia, pela chegada da Covid e do coronavírus. O capitalismo nunca foi capaz de responder às principais questões da humanidade. O capitalismo não foi capaz de responder à questão do meio ambiente, da nossa relação com a natureza, com os recursos humanos. Nunca foi capaz de responder às questões de desigualdade social, regional, de concentração de riqueza, de concentração de renda. O capitalismo nunca foi capaz de responder às questões do acesso à água, do acesso à moradia, à saúde, à educação e por aí vai. Então, a chegada dessa pandemia revela um caráter cruel de uma crise que não é nova. Aliás, esse capitalismo que prometeu ao mundo nos últimos anos, com a chegada das redes sociais, das startups, desse mundo hiperconectado, prometeu um período de prosperidade e de inclusão. E a rigor, o que a gente vê hoje é o hiperindividualismo, o fosso social entre os multibilionários e aqueles que nada têm, cada vez mais agravado, cada vez maior. E hoje o Vale do Silício, infelizmente, reúne mais poder, mais concentração de riqueza do que talvez os bancos reuniram no século passado. Um tal nível de concentração de riqueza que desafia as nações, desafia as soberanias dos países mundo afora. Então, a crise não é nova, não havia, como diriam nossos companheiros do Chile, que foram às ruas no Chile, não haverá volta à normalidade, não só por conta da pandemia, é porque o normal já não bastava. Então, nós estamos desafiados, a humanidade toda está desafiada, nesse momento, a partir da pandemia e da revelação dessa face mais cruel, a tomar dois caminhos. Ou do aprofundamento da concentração de riqueza, das desigualdades, ou da gente repensar a nossa relação com o planeta, a gente repensar a nossa relação entre as nações, entre os países, e nós recolocarmos o ser humano no centro da nossa elaboração política, da centralidade da nossa ação. É hora da gente defender os valores da democracia, é hora da gente defender os valores do socialismo, é hora da gente defender os valores da igualdade e da justiça social. E, infelizmente, no Brasil, essa crise toma dimensões ainda mais aprofundadas, ainda mais difíceis, porque, infelizmente, nós temos à frente da presidência da República alguém que não tem postura, não tem capacidade e parece não ter disposição de enfrentar a crise, de unir o país, de mobilizar o país, com todas as suas diferenças, com as suas diversidades de opinião, mas para o enfrentamento e a resistência a essas crises. Ao contrário, o presidente da República é hoje, talvez, o principal elemento de agravamento das várias dimensões dessa crise. Bolsonaro agrava a crise sanitária, que já não é fácil, porque enquanto a humanidade não encontrar uma vacina, enquanto a gente não encontrar um remédio, e é uma grande corrida mundial de cientistas de todo o mundo para encontrar um remédio, para encontrar a vacina, mas enquanto a gente não encontra, a nossa única arma contra a Covid-19 são os protocolos da Organização Mundial de Saúde, dos médicos, dos infectologistas, com relação ao afastamento social, o isolamento social, o distanciamento social, ao uso de máscaras, a redobrar, triplicar a nossa atenção com relação à higiene, ao lavar as mãos, o uso de álcool em gel, enfim. E, infelizmente, o presidente da República, ao contrário, ao invés de se juntar e de organizar, articular, unir o país em torno desse protocolo, ele é o principal garoto propaganda contra o afastamento, contra o distanciamento. Então, volta e meia, ele aparece em meio a aglomerações, quebrando todas as recomendações médicas. E, infelizmente,
É isso que nós estamos visto no Brasil. Então Bolsonaro aprofunda a crise sanitária, assim como ele aprofunda a crise econômica. Ele que tentou vender no primeiro momento que haveria uma dicotomia entre quem queria cuidar da saúde e quem queria cuidar da economia, nós sabemos que não é isso. Como diz o senador Jacques Wagner, o companheiro Jacques Wagner, quando vem uma tempestade, primeiro a gente cuida da família, primeiro a gente cuida dos filhos, dos pais, dos avós, para depois a gente pensar em reformar a casa. Então é fundamental a gente cuidar da vida das pessoas para depois recuperar a economia. Não há dicotomia nisso, mas mesmo ele que falava nessa falsa dicotomia não foi capaz de responder aos anseios, seja dos empresários, seja dos trabalhadores no Brasil. Ele propôs um auxílio emergencial de apenas R$200, foi a bancada do PT junto com a bancada de oposição que propôs um salário mínimo. O stick puxa no Congresso chegou a 600, que não é muito, mas já é muito mais do que Bolsonaro e Paulo Guedes estavam propondo. E ele também não consegue atender aos anseios de quem está subempregado, de quem está desempregado, de quem está na informalidade, que hoje se vê com muito custo, com muita dificuldade, com muito receio, com muito medo, obrigado a voltar à atividade laboral, a voltar ao comércio, a voltar à guia, à banca, ao carrinho, para gerar renda, para botar o pão para a família comer dentro de casa. Então, as pessoas se veem impulsionadas a gerar renda porque o governo federal não consegue garantir um cinturão de proteção social para quem está desempregado, para quem está subempregado, para quem está na informalidade. Como ele também não consegue garantir, assegurar os empregos daqueles que têm carteira assinada. Países muito menores do que o Brasil, Argentina, o Chile, Portugal, criaram no seu governo central, em seus governos centrais, políticas de assegurar o emprego, daqueles que têm carteira assinada, e Bolsonaro também não consegue apresentar solução para isso. E por fim, mesmo os empresários, os micros, os pequenos, os médios empresários nesse país estão fechando as portas das suas empresas porque o governo federal foi incapaz de gerar uma política específica para assegurar os empreendimentos e as empresas funcionando nesse tempo de quarentena. Então, não há uma política fiscal, não há uma política tributária, não há crédito, o dinheiro não chega, e a gente está vendo a perda de muitos empreendimentos e a perda de muito material humano, de recursos humanos, porque as empresas fecham e têm que demitir seus funcionários, o que dificulta a recuperação da economia, o que dificulta a gente retomar um processo de abertura e de crescimento econômico. E o presidente da República também aprofunda a crise social. Há uma grande crise social no país, desde o afastamento, do golpe, do impeachment criminoso contra a presidenta Dilma, que primeiro temem e agora Bolsonaro, insistem em destruir o cinturão de proteção social construídos não apenas nos governos do PT, mas nos governos anteriores também. O SUS, os hospitais, as policlínicas, os PSFs, os postos de saúde, as equipes de saúde da família, enfim, o pouco que há de proteção, o SUAS, o CRAS, o pouco que há de atendimento, de acolhimento ao nosso povo, são legados dos governos do PT, sobretudo, que continuam sob o ataque de Bolsonaro e da sua equipe. Então, ele aprofunda a crise social também. E, por fim, ele aprofunda a crise política à medida que ele segue, de um lado, quebrando os acordos ou as promessas que tinha feito de campanha. Bolsonaro fez campanha xingando o Centrão, falando mal da política de alianças, criminalizando os partidos, e agora a sociedade vê ele correndo atrás de acordos de toma lá da cá com setores do Congresso Nacional, e por outro, que ele continua a escalada autoritária, a escalada em defesa de um projeto autoritário para o país. Volta e meia, Bolsonaro está na rua defendendo o AI-5 ou a volta da ditadura, e ele desafia cotidianamente as instituições democráticas, as instituições republicanas nesse país. Assim ele faz com o Congresso Nacional, ele faz com os tribunais de justiça, ele faz com a imprensa, com as organizações da sociedade civil, a OAB, a CNBB, com os movimentos sociais, sobretudo os movimentos sociais de esquerda, do campo e da cidade, o movimento sindical, o MST, enfim, e ele também desafia governadores e prefeitos. Então, é uma guerra aberta à institucionalidade, uma guerra aberta às instituições que garantem o funcionamento da democracia no país, deixando claro o seu viés e até o seu desejo de concentração de poder e da volta de um regime autoritário no país. E é por isso, por tudo isso que nós dissemos aqui anteriormente, que o PT encampou, que o PT se aliou, que o PT se juntou à campanha do Fora Bolsonaro.
porque o Fora Bolsonaro é um grito de insatisfação, é um grito de revolta, é um grito de reprovação frente a toda essa política adotada pelo governo federal. O governo federal esse que foi incapaz de se solidarizar com as famílias enlutadas no país. Um presidente que foi incapaz de mostrar empatia com as pessoas que perderam entes queridos. Ao contrário, ele fez foi desdenhar da vida humana, ele fez foi desdenhar da vida do povo brasileiro. Então, o PT encampa o Fora Bolsonaro por entender que não haverá saída democrática, nem haverá recuperação da economia do Brasil enquanto Bolsonaro estiver à frente da presidência da República. E sabemos que há contrapontos a essa política do governo federal, e em destaque o consórcio de governadores do Nordeste. O consórcio dos governadores do Nordeste é hoje o principal exemplo de que é possível sim adotar uma outra postura, é possível sim fazer um outro tipo de política que não esse que o governo federal tem feito. Aqui, sob a liderança do governador Rui Costa, a quem eu saúdo, nós estamos mostrando que é possível combater a pandemia, que é possível ouvir as recomendações médicas, que é possível unir a sociedade, as assembleias, os tribunais de justiça, Ministério Público, prefeitos, não importando de que partido sejam, um grande pacto em torno da vida e com responsabilidade, criando as condições da gente retomar o crescimento da economia. Então, o Consórcio Nordeste é hoje o principal contraponto a esse modelo do governo federal, e eu não posso deixar de saudar o governador Rui Costa pela sua liderança nesse processo do Consórcio Nordeste. O governador Rui Costa coloca o ser humano em primeiro lugar, coloca a vida das pessoas em primeiro lugar, e nós temos muita sorte e muito orgulho de ter o governador que nós temos. Parabéns ao governador Rui Costa. Mas se o grito de Fora Bolsonaro, se a campanha do Fora Bolsonaro é uma realidade para o PT, e o PT tem se articulado com os movimentos sociais, com os movimentos populares em torno dessa agenda, nós também sabemos das dificuldades que é fazer um processo de afastamento de um presidente sem a gente ocupar as ruas, sem durante uma quarentena, obedecendo o isolamento e o afastamento social. Nós sabemos da dificuldade que seria promover o impeachment de Bolsonaro com o Congresso Nacional reunido virtualmente. Nós sabemos da dificuldade que é o Fora Bolsonaro sem o povo brasileiro ocupar as praças, as ruas e as avenidas desse país. Por isso que esse ano de 2020 ganha uma dimensão muito maior, meus companheiros e companheiras, muito mais importante, muito mais central, porque no nosso entendimento é das urnas que deve emergir o grito de Fora Bolsonaro. A população brasileira, o povo brasileiro deve derrotar Bolsonaro e seus aliados, bolsonaros e os bolsonaristas, aqueles que não mostram empatia com o povo, aqueles que fazem da violência o expediente político, aqueles que fazem da intolerância uma prática habitual, eles devem ser derrotados nas urnas. Daí que as eleições de 2020, as eleições municipais, ganham um caráter fundamental na ação do PT e dos partidos opositores a esse projeto. E chegamos em 2020 muito melhores, penso eu, com um prognóstico muito melhor do que foi 2016. 2016 foi um ano muito difícil para todos nós, sobretudo para o PT. Era golpe na Dilma, perseguição, condenação e prisão injusta do companheiro Lula. Aliás, a prisão do Lula é a maior fraude política, é a maior farsa jurídica da história desse país. Isso não é uma opinião que o PT está apresentando, está revelado pela imprensa. No Brasil e no mundo, todas as informações já foram abertas, que havia um conluio entre o então juiz da causa e os procuradores para ignorar provas e levar a cabo um projeto político partidário, um projeto eleitoral, de impedir a candidatura do presidente Lula, porque eles sabiam que o Lula era o favorito para ganhar as eleições de 2018, e promoveram e participaram ativamente da eleição de Jair Bolsonaro, e são co-signatários, são co-responsáveis desse triste momento que o Brasil vive. Mas 2016, eu dizia, foi um ano muito ruim, meus companheiros e minhas companheiras, mas 2020 o prognóstico é um pouco melhor. Nós aqui da Bahia resistimos a todo esse processo, resistimos muito, resistimos na luta, não abandonamos o Lula, fizemos a campanha do Lula livre em cada canto desse estado, defendemos a presidenta, mas sobretudo defendemos a democracia. Na democracia não cabe atalhos. Aqueles que perderam a eleição em 2014 deveriam aguardar e disputar a eleição em 2018 para ganhar de nós, para ganhar do nosso bloco histórico nas urnas, mas não. Eles optaram pelo atalho do golpe, eles optaram pelo atalho do falso impeachment,
e levaram a democracia para esse estágio de crise profunda que nós vivemos hoje. Mas nós resistimos a isso aqui na Bahia, com muita força, com muita luta, com a dedicação de cada militante, de cada companheiro, de cada companheira, e em 2018 nós conseguimos eleger uma boa bancada de deputados estaduais e federais, elegemos o senador Jacques Wagner, o senador mais votado da história da Bahia, e elegemos o governador Rui Costa, o governador mais votado da história da Bahia. Então o PT da Bahia é um símbolo de resistência, é um símbolo de vigor, de vitalidade e de força política, social, cultural e eleitoral. E assim nós vamos para 2020, assim nós vamos para as eleições municipais, com esse vigor, com essa vitalidade e com esse compromisso histórico de não deixar de fazer a defesa de um país justo, de um país soberano, de um país inclusivo, mas também de uma Bahia que aprofunde esse processo de revolução democrática que a gente vem fazendo ao longo desses 13, 14 anos, desde os governos Wagner e agora com os governos do companheiro Rui Costa. Então nós chegamos em 2020 com uma perspectiva melhor, nós vamos disputar fortemente as principais cidades da Bahia. Nas pequenas cidades nós também temos uma presença incrível, uma presença muito forte, e nós vamos sacramentar o grito de fora Bolsonaro na eleição. No dia 15 de novembro, o povo da Bahia dirá não a Bolsonaro, dirá não aos seus aliados, que aqui na Bahia, apesar dele tentar disfarçar e fingir uma certa independência, o principal aliado de Bolsonaro na Bahia é o DEM, é o 25, é a ACM Neto, que indica cargos no Ministério, indica cargos no governo federal, de dia finge ter uma independência, mas de noite é quem dá sustentação a essa política, e nós do PT, com os nossos companheiros da esquerda, com os nossos aliados, com a base do governo, nós vamos imprimir uma fragorosa derrota ao Bolsonaro e aos seus aliados aqui na Bahia agora nas eleições municipais de 2020. Faremos isso com a responsabilidade de quem tem orgulho de desde 2002 ser um dos principais, talvez o principal palanque estadual das campanhas nacionais do PT. Em 2002, a Bahia deu 2 milhões de votos de frente para o companheiro Lula. Isso cresceu na reeleição dele em 2006. Veio a Dilma em 2010, nós ampliamos. Reeleição da Dilma em 2014, nós ampliamos. E agora em 2018, com o companheiro Fernando Haddad, nós conseguimos dar mais de 4 milhões e meio de votos de frente para o companheiro Haddad aqui na Bahia. Então nós temos muito orgulho de ser esse bastião da resistência. Nós temos muito orgulho de todo o processo que nós construímos ao longo desses 14 anos, quase 15, aqui no Estado, que não é um projeto só do PT, é um projeto dos movimentos sociais, é um projeto da nossa militância, é um projeto dos partidos aliados, é um projeto da democracia e da revolução democrática que a gente vem fazendo no nosso Estado. Então, nós temos muito orgulho de tudo isso e do jeito que nós fazemos, que nós fizemos e fazemos. Nós inauguramos uma outra cultura política no Estado. Deixamos para trás o tempo da malvadeza, da perseguição, da intolerância e construímos uma nova cultura política baseada no diálogo, baseada na participação popular, baseada na responsabilidade fiscal e social, com crescimento econômico, mas sem deixar de olhar para quem mais precisa. Um projeto que traz grandes investimentos em infraestrutura, grandes investimentos no redesenho do desenvolvimento econômico do Estado, mas sem perder o olhar para o social, sem perder o olhar para aqueles que nunca tiveram voz nem vez. Então, meus companheiros e companheiras, eu termino aqui, peço desculpas pelo longo tempo desse nosso debate sobre conjuntura, dizendo que é muito bom ver cada um e cada um aqui. Eu estou vendo aqui as telinhas aqui no computador, mas fico feliz, infelizmente, da gente não poder estar junto, da gente não poder se abraçar, da gente não poder olhar no olho. Nós que somos um partido nascido e criado nas ruas, um partido muito de pele, né? Muito de contato, temos que nos reinventar, sair dessa fase analógica para a fase digital tão rapidamente. Isso é um desafio muito grande das eleições, mas eu quero dizer que estou muito feliz de encontrá-los e encontrá-las, mesmo que virtualmente, concluindo, dizendo da nossa responsabilidade. Nós vamos precisar nos reinventar sim para fazer eleições, nós vamos precisar nos reinventar sim para continuar fazendo política ao lado do povo. Não podemos nem precisamos ter medo desses mecanismos novos. Zap, Facebook, Instagram, rede social como um todo, é só um canal, é só um caminho, é só um meio de dialogar com o nosso povo. A gente já fazia isso com boletim de sindicato, com mimeógrafo, com rádio, com TV, agora nós vamos fazer também na internet. O fundamental é a gente pegar essa nossa militância aguerrida,
que alguns aliados dizem que nós somos chatos como o que de fazer eleição, que disputar a eleição com o PT é muito difícil, porque um petista é muito chato, ele gosta de ganhar voto, não gosta de perder voto. Então nós temos que pegar essa nossa vitalidade, essa nossa chatice, por assim dizer, e levar para as redes sociais. Organizar nossos grupos de WhatsApp, nossa lista de transmissão, debater muito, conversar pelos comentários, pelos grupos de Facebook, fazer live, gravar vídeo. O importante é a gente manter o nosso compromisso com a classe trabalhadora, nosso compromisso com os mais pobres, nosso compromisso com as mulheres, com os negros, com as negras, com os jovens, com a comunidade LGBT, com todos aqueles que sofreram repressão, opressão ou discriminação nesse país, e levar a nossa mensagem, que não é uma mensagem de xingamento, que não é uma mensagem de ofensa, é uma mensagem de diálogo, é uma mensagem de respeito, de fraternidade, de tolerância e, sobretudo, de esperança. É no PT que está depositada a esperança daqueles que nunca tiveram voz nem vez nesse país, da gente voltar a ter um país justo, mais igual e soberano. Forte abraço, companheiros. Obrigado pela paciência de me ouvir. Vou ficar aqui para ouvir vocês, tá bom? Um beijo no coração. Abração.